senti-me um falhado e literalmente pedi desculpa a toda a minha família. Porque estavas na papelaria a tirar fotocópias e a fazer uma chamada para o Kuwait. Aconteceu. Bavis, Então, tudo bem? Tudo. Olha, tu és o homem que eu conheço que vende campos de pádel para todo o mundo, mas que não joga pádel. Pois. É verdade ou isso é mito? É verdade? É verdade, já não agarro numa raquete há para aí 2 anos e meio. Há pouco tempo eu estava de férias em Nova York e tu estavas lá a montar um campo de pádel em Manhattan, certo? Sim. Que por acaso vi há pouco tempo que terminaram as instalações. Isso foi outro projeto, que foi agora no mês passado. Mas esse terminamos em fevereiro. Espetáculo. Já fizemos Reserve Paddle Club, Exatamente. Não é? Que é dos mais exclusivos do mundo. Sim. Será dos grupos mais premiums e o mais conhecido nos Estados Unidos. Sim. E tivemos a grande oportunidade de montar lá cobertura. Campos também? Sim. Visto, mas a gente tem que andar para trás, temos que fazer um rewind, porque a malta que vê isto pensa, isto já começou assim, isto foi... Vamos ao início. Sim, claro que sim. Bavis, Sim. Tu nasceste já em Portugal? Sim. Certo? Estudaste, bom aluno, mau aluno? Médio. Médio, o que é que os teus pais faziam? O meu pai nasceu em Moçambique, ele, meados de 73, 72, emigrou para Portugal devido à crise que estava em Moçambique, à nacionalização, e veio para, sendo uma colónia portuguesa, Moçambique, veio em busca de melhor qualidade de vida e as coisas em Moçambique estavam inseguras. Ele chegou mesmo a perder quase tudo o que tinham lá. O meu pai tinha 4 irmãos. Tem 4 irmãos e 3 irmãs, mas ele é o irmão do meio, foi o primeiro que veio para cá para abrir as portas, basicamente. Para os outros, exatamente. E em 78, acho que foi em meados de 76, logo depois, todos os irmãos vieram para cá, tiveram todos numa casa quase 12 pessoas a viver, com os meus avós, etc. Começaram mesmo por baixo e atingiram coisas muito incríveis. Eles, em menos de 10 anos, foram um dos maiores importadores de Portugal e criaram muito património. Os teus pais, e o teu pai especificamente, já ouviste de certeza em casa falar de negócios, portanto cresceste também a ouvir... Exatamente, sim, desde portanto, criança. Sei lá, funcionário público nunca te passou pela cabeça? Não. Ia ser negócios? O meu pai tinha uma loja no Martim Moniz de revenda, depois tínhamos um armazém também de importação, tínhamos um escritório lá na Rua da Madalena e eu desde pequeno ia à loja desde os 8 anos ajudar a repor o estoque, íamos ao armazém a separar encomendas, ia com o meu pai de carro fazer vendas porta a porta pelo país todo. Ou seja, nunca tiveste aquele verão na praia só? Pois, exatamente, era os meus amigos todos a dizer que vão para a casa de férias não sei onde, não sei o quê, e eu muitas vezes tinha que inventar que também tive de férias não sei o quê, para não ficar atrás, mas o meu pai sempre fez questão de pelo menos 1 ou 2 semanas garantir que me dava as férias. Normalmente de resto vinhas ajudar. Exatamente, sim. E o que é que fica desse tempo? Que lições é que ficam? Fica que, principalmente, que nada é gratuito, temos que lutar pelas coisas e principalmente que as coisas não são fáceis. É importante ter esta disciplina, tanto que eu vejo muitos antigos colegas, amigos que na altura tinham uma vida muito mais relaxante, casas de férias, etc., e vejo que agora ficaram muito mais estagnados em trabalhos de escritórios, etc. E muitas vezes até comentam comigo, é impressionante como é que do nada começaste com um negócio, etc. E pensam que as coisas são muito difíceis, mas às vezes isto sai natural. É engraçado. É engraçado que tu dizes assim, isto nada é gratuito, a malta tem que se esforçar, mas ao mesmo tempo dizes isto não é assim tão complicado como parece. Exatamente. Acho que o que me deu muito foi disciplina. Foi a coisa essencial. Foi que temos de trabalhar para atingir as coisas e ter ideias e estás muito por ti, não estás dependente de outros. Isso é que tu estás na faculdade, não é? Ou estiveste na faculdade, tive. No ISCTE, se não estou em erro? Não, tive cá 6 meses. 6 meses, foi isso? Sim, mas depois fui para Londres. Porquê?
porque eu na altura não sabia falar inglês muito bem. Era um aluno 10 em inglês e sempre quis ir estudar para o estrangeiro, e Londres era uma das cidades que eu queria, porque a minha mãe tem lá uma irmã, a minha tia está lá, etc. Então teria algum apoio lá. E mesmo entrando no ISCTE, eu martelei, não, vou para Londres, quero ir lá tirar um curso de inglês. Fiz meio ano no ISCTE, saí daqui em dezembro, dezembro, janeiro, fui para Londres e estive a fazer um curso de janeiro até maio de inglês. E pronto, e melhorei o meu inglês. E quando saíste da faculdade, já ias com ideias de criar o teu negócio? Como é que foi essa saída da faculdade? Mais ou menos. Eu quando estava em Londres, eu quando fui estudar, e isto já vir de um negócio de família e de muita gente, o meu objetivo era estudar, ter o meu emprego, viver em Londres, ter um salário top. Esse era o meu primeiro objetivo. Mas o que me fez mais sair de Londres foi mesmo a qualidade de vida de Londres, que eu não gostei. Não, achei que é um país muito frio, as pessoas são muito distantes, a temperatura às 4 da tarde está cinzento e sentia-me muito sozinho também. Então, quando vim para Portugal, o meu pai, curiosamente, estava em Moçambique, tinha ido para Moçambique. Eu vim para Portugal em 2011, o meu pai tinha ido para Moçambique, voltado em 2007, para abrir lá uma fábrica de bebidas, etc., porque Moçambique estava muito promissor, estava muito estável, estava toda a gente a ir para lá, e a Europa estava numa crise muito grande nessa altura. Então o meu pai foi para Moçambique e eu, quando vim para Portugal, pensei, as coisas em Moçambique não estavam a correr tão bem, ok, ele lançou a fábrica e fizemos investimentos muito altos lá, e as coisas não correram como desejado, e eu tive mesmo por dentro, não, tenho que ir lá ajudar o meu pai, porque estava o meu pai sozinho lá, a minha mãe e o meu irmão já tinham ido para lá, mas se bem que ficaram lá só 2 anos, e não pensei 2 vezes, tenho que ir para lá para dar a volta, e fui para lá, estive lá quase 4 anos a viver, e também tive muitas lições. Foi a primeira vez que vivi num país subdesenvolvido, como Moçambique. A fábrica era em Maputo? Era em Marraquém, a 20 km de Maputo, e lá foram tempos muito duros. Foram tempos. Tens assim alguma experiência que queiras partilhar? Sim, olha, tenho uma experiência muito engraçada. Antes de contar a experiência, só para perceberes um pouco a nossa situação lá, fizemos um investimento muito grande, tínhamos uma fábrica de cerca de 5.000 metros quadrados, com maquinaria e tudo, mas nós estávamos dependentes das vendas do mês para pagar a eletricidade. Chegamos a esse ponto. E para ir ao supermercado. Claro que havia sempre maneiras que o meu pai arranjava, mas chegámos a esse ponto. Mas, estando lá, o meu pai tinha muita mentalidade de que vamos começar a produzir, isto é um país subdesenvolvido, é só ter material, as pessoas vêm à porta e as vendas vão crescer e florescer. E não foi o que pensávamos. Nós tínhamos estoque, produzíamos, mas não se vendia, ninguém vinha à porta, a concorrência também começou a aumentar, foi uma altura, e as pessoas que já estavam presentes nesse mercado não deixavam entrar. Começaram a arranjar estratégias para os novos players não conseguirem entrar no mercado. Então eu comecei de tudo, desde tentar fazer marketing, algo que nunca tinha passado pela cabeça do meu pai, flyers, imprimir flyers, t-shirts com o logo para distribuirmos, começar a fazer ações nos bairros de bebidas, para as pessoas virem lá beber. Tiveste, no fundo, que fazer diferente para tentar ter outros resultados. Sim, exatamente. Mas fugir um pouco da mentalidade que a África é um país que basta ter produto e as vendas florescem. Não é bem assim, porque como nós sendo investidores estrangeiros, há outros investidores estrangeiros que também têm a mesma mentalidade e se calhar uma equipa maior em termos de estrutura, e mesmo os concorrentes locais, quando começam a ver que começa a vir gente de fora, começam a melhorar as estratégias e estão em muito melhores situações. Mas voltando atrás à experiência, esta é uma das experiências que nunca me vou esquecer. Basicamente nós tínhamos uma carrinha de caixa aberta. O que é que a gente fazia? Ia eu, mais 2 pessoas, íamos pelos bairros, mesmo lá no meio, vender sumos porta a porta. Sumos com carrinha para descarregar. Então, num dos bairros, a carrinha ficou presa num buraco. A carrinha fica presa e de repente junta-se cerca de 50 pessoas
juntam-se lá, grande confusão. No início tudo a tentar empurrar a carrinha, etc. Mas aquilo não ia lá. Então tive que pensar numa estratégia. O que é que eu vou fazer agora? Estou aqui no meio, podemos ser roubados a qualquer momento. Podem-me roubar o estoque todo, podem-me roubar a carrinha, podem-nos até fazer mal. Comecei a ver que lá no meio dos 50 pessoas havia os 4 ou 5 pessoas que eram quem dominava mais ou menos aquilo. Então pensei, fui falar com essas 4 ou 5 pessoas, temos que arranjar aqui uma estratégia, não sei o quê, vou-vos oferecer a cada um de vocês 2 caixas de sumos, ok? Vocês responsabilizam que não há aqui nenhum roubo, descarregamos a carrinha toda para o chão, empurramos a carrinha e depois voltamos a pôr. E não correu mal, descarregámos aquilo tudo. Obviamente que eles ficaram com as 2 caixas, mas acho que devíamos ter para aí umas 100 caixas na carrinha. Em vez de perder 10 caixas que eu acho que ia perder, perdi para aí umas 25, porque depois aquilo chegou a uma altura que a carregar, bastava um começar a tirar, já estava. Era todos. E foi quase no fim, começou tudo a tirar, começou 1, 2, 3, aquilo começou a confusão, e eu olho, pronto, já temos aqui 60%, 70% do stock, vamos embora daqui, e saímos lá quase a fugir. Isto realmente não é só em África, mas acho que é mesmo a capacidade de desenrasque, de encontrar soluções, tem que estar muito ativa na nossa... Exatamente. Acho que quem tem negócios, mesmo em Portugal, tem que ter isto muito... Sim, não é? Exatamente. Olha, e como é que aparece o pádel? Porque eu sei que o pádel na tua vida apareceu não em Portugal. Não, veio de Portugal, mas não foi em Portugal. Mas vamos mesmo ao início. Como é que sequer te apareceu a ideia pádel? De onde é que isso vinha? Onde é que estavas? Isto foi um primo meu, ok, que jogava muito pádel. Ele jogava pádel... Estamos a falar em que ano? Estamos a falar em 2016. Ele vivia em Portugal? Ele vive em Portugal. Jogava pádel? Sim, ele jogava pádel, ainda joga. O único clube de pádel que existia na altura. Já havia alguns, já havia algum? Já. O pádel já estava a crescer aqui, já havia aí uns 5, 10 clubes em Lisboa que estavam sempre cheios, e a febre que há hoje começou já há muito tempo, porque qualquer pessoa que abria um negócio de pádel deparava-se em ter os campos cheios o tempo todo, os bares a fazerem bom dinheiro. Então, à primeira vista é um bom negócio. Claro que há clubes que não funcionam tão bem por diversas razões, mas então tinhas um primo que jogava. Um primo que jogava, e eu tinha voltado de Moçambique, porque lá em Moçambique, para finalizar, nós conseguimos depois, tivemos uma grande sorte, conseguimos vender a fábrica a um grupo muito grande, que é a Diageo, é o maior grupo de bebidas alcoólicas do mundo. Viemos para Portugal e eu estava desamparado. O que é que eu vou fazer? Porque nessa altura o meu pai tinha um negócio todo em conjunto com os irmãos, e depois... Papelaria? Não, era a parte de importação. A papelaria vem depois. A parte de importação, tínhamos armazéns, etc. Importação de vários países, principalmente China, Índia, e distribuíamos muito para hipermercados, lojas pelo país inteiro. E quando vendemos a fábrica, os meus pais também, nós os primos todos... Tenho muitos primos, como deves imaginar. O meu pai tem 4 irmãos. Estávamos todos a ficar mais velhos. Uns interessavam-se mais pelo negócio, outros não. Então eles pensaram, olha, está na altura agora de nós também separarmos aqui as coisas para cada um seguir a sua vida e para evitar problemas no futuro. E pronto, nós tínhamos vindo de Moçambique e tudo. Nós basicamente não ficámos com um negócio em Portugal, por escolha do meu pai e por o que aconteceu. E eu tinha a oportunidade, ou vou arranjar um emprego ou faço qualquer coisa. E antes do paddle, a primeira coisa, eu tinha um amigo meu que estava na área da tecnologia, foi: vamos abrir uma empresa de tecnologia, isto agora é o futuro. Alugámos um escritório pequeno ali ao pé do Saldanha, começámos vamos fazer aplicações, vamos fazer websites, ainda fizemos alguns projetos, trabalhámos muito, estivemos a desenvolver aquilo tudo, só eu e ele, que é o João, que agora está em Londres. Mas pronto, as coisas não estavam a fazer kick, estávamos... E entretanto o meu primo virou-se: isto de introduzir o paddle na Índia seria uma... Na Índia? Sim, seria uma grande oportunidade, estando o paddle a crescer muito em Portugal. E para mim suscitou-me logo uma luz, uma coisa nova, num país novo, sermos pioneiros,
Milhões e milhões de possíveis Exatamente, praticantes. claro, a gente começa logo a ver 1 tal bilhões, 0,00001% a jogar, chega Portugal inteiro a jogar. Essa é que é a mentalidade. Então começámos a conectar-nos com pessoas na Índia, etc. Chegámos ao contacto de uma pessoa da Federação da Índia. Existia uma federação de pádel? Estava a ser formada, aquilo depois a Índia é muito complexo, ok? É um tema que também dava para outro podcast, mas então chegaste ao contacto de alguém? Cheguei ao contacto de alguém, agarrei no voo, eu e o meu primo, fomos para Bangalore, os dois sozinhos, e pronto, a pessoa disse, aqui tu montas 2 clubes, um clube, isto, a malta adora ténis, isto cresce em 1 ano, vai ser um ganda boom, vocês venham para cá, investem, etc. E a tua ideia era ires e montares clubes? A minha ideia era fazer tudo. Algo que eu concluí que quem quer fazer tudo não faz nada, porque muitas vezes é complicado. Eu queria montar clubes, queria explorar clubes, queria construir clubes, queria vender raquetes, queria distribuir marcas, queria fazer uma aplicação de telemóvel, queria gerir os bookings, queria gerir as reservas, abarcar tudo o que era o mundo pádel. queria fazer eventos corporate, queria fazer tudo. Porque é o que estava no meu business plan, que é todas as fontes de revenue aqui, isto dá um dinheirão. Dito isto, voltámos para Portugal, na fase de pensamento, de gerir o business plan. Tu foste à Índia só em pesquisa, só ver como é que é, perceber as coisas, vimos várias localizações e ficámos espantados com tudo, com a construção, com o crescimento que a Índia estava a haver, ficámos totalmente espantados e viemos para Portugal, comecei a fazer o business plan, etc. Entretanto, quando tomei a decisão para ir, falei com o meu primo, infelizmente o meu primo não me pôde acompanhar. Saltou fora. Ele disse, pá, eu acho que não é a altura certa, porque ele também tinha vindo de Londres, também tinha estudado, e provavelmente não estava disposto em querer outra vez ir para outro país, e eu pensei, eu já estou muito dentro, eu já tenho estudos, já tenho cálculos, já tenho isto, já tenho fornecedores, já fechei contratos com as marcas, já tenho isto tudo, eu vou na mesma. E o meu plano foi literalmente, depois falei com esse meu colega que estávamos a fazer a empresa de tecnologia, eu disse, vamos para a Índia é o hub tecnológico, vamos para Bangalore, ainda por cima, e a nossa empresa lá de tecnologia, eu consigo garantir que a empresa do paddle vai investir numa boa aplicação, é um primeiro cliente que a gente já tem, que vamos criar a aplicação, loja online, etc. E lá é que a gente vai disparar, porque a mão de obra é muito qualificada e muito acessível lá, e convenceu a ir para lá, para a Índia. Final de 2016 o João foi comigo para a Índia, fui para a Índia e importei 10 campos de Espanha. Mesmo tinhas alguma capacidade de investimento na altura? A minha sorte foi o meu pai, que sempre me apoiou em tudo e confiou em mim de olhos fechados. E compraste então 10 campos e levaste para a Índia? Exatamente, comprei 10 campos, veio para a Índia e o meu objetivo era montar 2 clubes e os outros 8 campos, era só com um campo, não eram clubes, eram montar campos em clubes existentes e automaticamente os outros 8 campos íamos vender a outros clubes interessados. E pronto, 2017, em março, chegaram os campos. Dia 25 de março de 2017 foi a inauguração do primeiro campo da Índia num clube chamado Play Arena. A pessoa da federação que estava lá induziu-me em erro em várias maneiras, né? Porque vens, isto vai ser maravilhas. Quando os campos chegam, ele disse-me, tu agora tens que me pôr sócio da tua empresa, tu agora tens que me pagar um ordenado de balúrdio para eu te fazer crescer, etc. E pronto, eu tive de gerir as coisas a negociar à minha maneira, mas sempre confiando que ele poderia ser a pessoa certa. Fiz um evento enorme, dia 25 de março de 2017, e tivemos durante 3 meses a lutar. E mandámos vir um treinador do Canadá, que era um argentino que vivia no Canadá. Tínhamos um escritório quase com 10 pessoas a trabalhar.
Até tínhamos um engenheiro contratado, fiz all-in, do género, isto vai ser, vamos ser os maiores aqui do paddle. 3 meses, comecei a ver um mês, estávamos a ter uma média de 1-2 horas de reserva por dia. Segundo mês, isto nem aumenta nada. Terceiro mês, se for preciso até diminui. Estou a falar, e na Índia nós cobrávamos 10 euros por hora. Então tinha um custo enorme mensal e estava a faturar valores ridículos por mês. Nem vale a pena mencionar os valores, mas dá para fazer as contas, 10 euros por hora, a ter ocupações de 1-2 horas por dia. Certo. 3 meses começo a ver, isto afinal, ele tinha-me dito que eu montava isto, fazia uma festa enorme. Já vieram os amigos todos dele para a festa. Que isto ia ser, mas ninguém me está a comprar campos. Dito isto, nestes 3 meses logo seguintes, com ele viajei mais de 20 cidades da Índia, bater portas, eu conheço aquele vai comprar, aquele vai comprar. E o negócio nunca chegava. Nada se concretizava. Concluí que toda a gente queria, toda a gente tinha interesse, mas nunca ninguém dizia que sim. Pronto, tive que acabar a minha relação comercial com essa pessoa. E depois tive cerca de quase 3 anos a batalhar sozinho e a aprender tudo do zero. Mas há aí uma parte que eu acho interessante, que é tu estavas na Índia, não é? Fizeste all-in, percebeste que tiveste que voltar uns passos atrás, não é? Sim. Quando é que voltaste para Portugal? Estás a gostar deste episódio do podcast? Então não percas os livros Faz Acontecer Volta ao Mundo e Faz Acontecer Portugal, com mais histórias de gente altamente inspiradora que muito faz acontecer. Pronto, eu tive cerca de 2 anos e meio lá a batalhar, depois sozinho, a criar a minha rede de contactos, a minha rede de clientes. E conseguiste chegar até que ponto? Eu decidi voltar no final de 2019, em dezembro. E coincidência das coincidências, 2 meses depois chegou o Covid. Senão eu estava tramado. Diz-me uma coisa, qual é que... Porque para uma pessoa como tu, e eu vou dizer isto porque eu próprio também sinto o que te vou dizer, desistir não é opção. A gente adapta o que for preciso, mas desistir não. Mas tu tiveste aí um momento em que pensaste, tá bom, vou voltar para trás. Quando é que isso aconteceu? Aconteceu já em 2019, depois de tanto batalhar, depois de tantas promessas que eu recebi de pessoas, de investidores, de tanta gente, que eu vi que isto está a chegar a proporções muito grandes em termos de percas financeiras e tenho que pôr aqui um travão e tenho que admitir que falhei. Terminei este projeto na Índia. E admitiste isso para ti próprio na altura? Tive que admitir, mas houve uma coisa que eu sempre me disse, e isto está a acontecer agora, eu disse, o paddle vai ser enorme na Índia um dia, vai demorar o seu tempo. Vi antes do tempo, ahead of my time, como se diz em inglês, e se estiver destinado a eu fazer parte deste crescimento, há de acontecer. Mas se não tiver, vou ter que engolir os chapos. Mas sair lá, posso dizer, não sei se é com uma depressão, mas algo parecido. Sim, eu senti-me um falhado. E agora que olhas para trás, já passaram alguns anos, o que é que essa experiência pode ter ensinado? É assim, ensinou-me tudo, ok? Eu mudei completamente o meu mindset. Como eu tinha dito, quando tu me perguntaste até para fazer parte do podcast, se fosse em 2016, 2017, eu é que te pedia para fazer parte do teu podcast. Que eu, quando fui para lá, eu queria ser o maior, eu queria ser a pessoa mais empreendedora, o herói. Isso é verdade, eu quase que tive que convencer a vir. Sim. Entre aspas. Entre aspas, sim. Depois, obviamente, que venho cá com todo o prazer, né? Para partilhar a minha experiência e... Ou seja, conseguiste de alguma forma dar valor ao que interessa, é isso que me estás a tentar dizer? Sim, exatamente. Não dei valor que a importância não é mostrar aos outros e é o que tu accomplis, em português está-me a falhar a palavra. Que consegues atingir. O que atinges pessoalmente e com os teus. E não para os outros verem e baterem palmas que aquele faz isto, aquele é o maior, aquele conseguiu isso. Não, isso já não me acrescenta nada, felizmente. Esse foi um dos ensinamentos. Pode ser o maior ensinamento e em termos de negócio, o maior ensinamento que eu tive foi que os recursos
é uma variante não muito importante no sucesso de cada negócio. Acredito muito no destino e como as coisas... Sabes, estavas a falar e estava a achar uma coisa aí super interessante, que é que tu estavas-me a dizer assim, opá, eu quando saí da Índia não estava triste, sentia-me um falhado, não há outra palavra. Eu pedi desculpa à minha família, que eu, entretanto, desculpa interromper-te, André, isto tudo, eu tive a minha mulher que me apoiou em tudo, eu conheci a minha mulher em 2015, ok, e eu em 2016 no fim estava a ir para a Índia. Então nós, sendo religião indiana, etc., era importante para a gente viver juntos e tudo, para os meus pais que a gente casasse. Então em 2017 casámos na Índia e ela mudou-se para a Índia, para me vir lá dar o apoio e tudo o resto. E comecei-me a sentir culpado, de certa maneira, porque eu trouxe-a para a Índia com vista a termos grande sucesso e uma vida melhor, etc. E neste momento estamos a passar mal. Que foi o que aconteceu em várias situações. Obviamente, passar mal, nunca passámos fome, tipo, nunca passámos mal em termos de da vida e ter coisas para fazer. Passámos mal foi no sentido de saber que o objetivo principal estamos a falhar, que é de ser autossuficiente. Eu ia-te só dizer há bocadinho que estavas a falar e estavas a dizer que estavas-te a sentir assim um bocado em baixo, e eu estava a pensar duas coisas. Uma, ser empreendedor é super solitário, e quem está de fora nem imagina o que é que fazer acontecer implica. E dois, estavas a dizer que senti-me um falhado, e eu estava-te a ouvir falar e só estava a pensar, fogo, mas tu foste para a Índia sozinho, tu abriste 10, mandaste 10 campos, que coragem, fazer uma coisa dessas é... Sim, eu quando me dizem isso, eu sinto-me com sorte de ter tido essa oportunidade, porque tive recursos que me permitiram. Isso, eu não chamo isso tanta coragem, chamo um pouco de sorte. Sim, se calhar é coragem. Mas repara, porque... outras pessoas com os mesmos recursos tinham ficado na piscina. Exatamente. E foste à procura de algo não porque precisavas, mas porque querias. Investir em duas casas que pudessem, meter a alugar e estava feito. Estão tranquilos. Mas a história está a meio, não é? Porque tu voltaste da Índia e até que entra o Covid, não é? Pelo que eu soube, tu foste trabalhar com... O teu pai tinha uma papelaria. Não tinha. Não tinha? Não, o meu pai, desde 2016, quando vendeu a fábrica e tudo, o meu pai estava-me a apoiar. O meu pai teve comigo na Índia quase 1 ano e meio, a ajudar-me, a ver, até que tentar me dar força. Voltam para Portugal? Ele já tinha voltado, ele ia, vinha, estava tudo à minha responsabilidade. Volto para Portugal, literalmente sentindo-me falhado, como eu te disse, e literalmente pedi desculpa a toda a minha família, principalmente aos meus pais, à minha mulher, até ao meu irmão, ver o meu irmão que tinha um emprego, o meu irmão estava numa consultora, ver o meu irmão com sucesso. Só o ordenado do meu irmão era maior do que se calhar o que eu faturava por mês na Índia às vezes. Então, sentir mesmo falhar. E ele não gastou nada. Então, e desamparado, e literalmente... A minha mãe disse, não, tu agora vais fazer o que o teu pai disser, vamos abrir uma coisa pequenina, ou arranjas um emprego, ou uma coisa pequenina, não queremos aventuras, não queremos nada. E o meu pai teve sempre aquela de uma papelaria que tivesse movimento, dá dinheiro, paga as contas, dá para tirar um ordenado minimamente bom. E vi uma oportunidade em 2020, em janeiro, de abrirmos uma papelaria. Comprámos essa tal papelaria e passado um mês veio o Covid. Pronto, mas sentimos com muita sorte, porque as papelarias eram dos poucos negócios que ainda funcionava, etc. Foi aprender tudo novo e... Tu estavas lá a ajudar o teu pai? Sim, eu era o responsável. No fundo, o meu pai é que me ajudava, que eles queriam me impingir. Tu é que isto vai ser o teu futuro. Isto é para ti. Isto é para ti, exatamente. O teu pai ajuda-te em tudo, vai se entreter, etc. Mas isto é algo teu. Mas é isso, sentia-me, já tinha engolido e já tinha aceitado o adeus ao paddle e para trás. Até cá um dia em que recebo um e-mail de um senhor do Kuwait que me pede, nós estamos aqui a abrir um clube de paddle, queríamos 4 campos de paddle. E eu nem respondi ao e-mail, passou-me para trás.
Mas passou-te porquê? Porque tu achavas, isto é uma porta que eu não quero voltar a abrir? Sim, é porque eu acho que já tinha recebido, antes de até ter desistido, já tinha recebido algumas oportunidades e eu nunca quis agarrar por vários fatores, porque eu não tinha a minha marca, não tinha a minha produção. Porque é que uma pessoa do Kuwait quer comprar, vai comprar a mim e não vai comprar diretamente às fábricas em Espanha que estão acessíveis online e tudo o resto. Tinhas muito focado um objetivo que não estava a acontecer e não estavas a ver tudo o resto que estava à volta. Exatamente. E passado uma semana ele manda-me um e-mail: mas tu não tens interesse em vender? Pelo menos podes responder que não tens interesse. E isso para mim tu como? Não, calma, tenho todo o interesse. Se queres mesmo comprar, agendei uma chamada com essa pessoa, o Ahmed, que foi o meu primeiro cliente e que... Então, estavas na papelaria a tirar fotocópias e a fazer uma chamada para o Kuwait. Aconteceu-me de manhã, que eu é que abria a papelaria e às vezes ter que até fechar a porta ou estar a vender raspadinhas e estar a dizer ao cliente: isto vai embarcar para a semana, ou isto... Mas espera, mas conta uma história do Kuwait. Fizeste a chamada com ele? Sim, fiz a chamada com ele. E incrível que pareça, ele disse: ok, parece-me tudo muito bem, porque a minha conversa era muito à base de eu introduzir o paddle na Índia, sendo o paddle novo no Kuwait eu posso te ajudar com a minha experiência, eu compro uma fábrica em Espanha que me dá preços bons, que me deixa ser competitivo para tu comprares a um preço similar se fores lá direto, para ele não pensar que está a pagar mais. Passado uma semana ele diz-me: Bavish, quer confirmar 4 campos. E eu não tinha empresa aberta. Falei com o meu irmão, tivemos que abrir uma empresa na hora, que até hoje temos o nome. Qual é o nome? Effusive Turtle. Aqueles nomes que estão lá. Foi a segunda escolhida, foi a segunda que deu. E eu já tinha experiência em termos de trading, sabia vender, exportar, sabia tudo o que é necessário. Então na prática compraste os campos a Espanha, a uma fábrica, e mandei de Espanha direto para lá. E como é que arranjaste mão de obra para montar? Eles montaram localmente. Eles até que montaram, ok. Sim, pronto, 4 campos já está. Exatamente, 4 campos já está. Mas coincidentemente, passado uns dias, manda-me um e-mail uma pessoa da Arábia Saudita, que é o Khalid, que para mim foi que é uma das razões que eu estou aqui, foi por causa dele. Porque ele manda... E eu pensei: calma, isto está a resultar. Agora vendi um pouco a 8. Agora vou responder direitinho, vou me inspirar. Grande e-mail, reunião, conversa, expliquei-lhe, disse: olha, fala com esta pessoa do Kuwait, que ele já comprou comigo, para dar confiança. E eles falaram entre eles: sim, o Bavish, porreiro, correu tudo bem, etc. Até ver está a correr tudo bem, não sei o que mais. Isto tudo em janeiro, fevereiro. O Covid ainda estava muito calminho. Nem estava, foi em março que começou. Que fechou em Portugal. Exatamente. Sim. E ele quer 8 campos. Eu, calma. Estive na Índia 4 anos, vendi um campo. Estou na papelaria há poucos meses. Já tenho 12 campos a serem vendidos, calma. E depois ele motivou-me logo: nós vamos começar com 8, o nosso objetivo é vender muitos campos, temos um objetivo de vender X campos num ano, aqui na Arábia Saudita, queremos ser os vossos parceiros, etc. E confirmámos esses 8 campos. Depois aqui outra vez volta tudo para trás. Se queres que eu continue? Claro, continua à vontade. Pronto, os 4 campos de Espanha foram para o Kuwait, os 8 campos nós confirmamos, e acontece que o espanhol entra ao Covid, começa com falta de matéria-prima, e uma das matérias-primas que o espanhol tinha grande falta era vidro. Ele virou-se: Bavish, tu estavas na Índia, não me arranjas vidro da Índia, que a Índia ainda está. E eu arranjo, sem problema. Ele: ok, então por onde quer comprar? Eu: quanto é que queres? Quero 15 contentores. Eu: quê? Calma, 15 contentores de vidro, que dá um valor muito grande. Uhum. Eu: ok, passei 2-3 dias a pesquisar tudo, na Índia, fábricas, a falar, até apanhar a pessoa ideal. E ele confirma-me os 15 contentores, o fabricante onde eu comprava os campos. Desses 15 contentores embarquei 5, chegaram lá os 5, tudo direitinho.
Os outros 10 contentores, isto tudo, ele já com a produção dos 8 campos para me entregar em 45 dias. Os outros 10 contentores, não há contentores para embarcar. Pois, houve uma grande falta de contentores na altura do Covid. E ele, sim. não pode ser, bicho, então, não, eu preciso do vidro agora, não sei o que. E eu, desculpa lá, isto está aqui, os e-mails, como vês não há equipamento, se quiseres arranjar o transporte por ti próprio. E eu com os meus 8 campos ali à espera, e o meu cliente a perguntar quando é que estão prontos. E os meus 8 campos? E ele, tu estás-me a atrasar, eu também te vou atrasar. Eu não tenho vidro, nem me fales nisso agora, eu agora estou mal. E eu pensava, um erro ter misturado negócios, que eu agora estou dependente dele. O que é que acontece? Conseguimos à rasca que os 10 contentores sejam embarcados, ok? 10 contentores, estamos a falar de cerca de 70 campos de vidro. Normalmente os termos são sempre 50% depósito e 50% quando aquilo é embarcado, aquilo embarca. E eu pensar que falhei com ele, a sentir-me na consciência, isso é muito minha política de negócio e como eu ajo na minha vida. Eu gosto de tratar os outros como gostava de ser tratado, sabendo que ele também se sentia um pouco prejudicado, não insistir num pagamento. Eu sabia, o transporte são 15 dias, ele que vai me pagar, resolver. Exatamente, não me paga hoje. Aquilo chega à Valência e ele vira-se para mim, agora com este atraso, entrega-me um vidro. Quando eu vir o vidro à minha porta, é quando eu te vou pagar. E eu, calma. Tens um depósito de 8 campos, dinheiro que não é meu. O vidro, estou eu a dever o dinheiro ao meu fornecedor. E estás-me a dizer, mete-me à porta que eu vou para a falência aqui e vou perder tudo outra vez por causa de uma venda. Tive de tomar uma medida e a medida que eu tomei foi desviar os 10 campos de Valência para Portugal. E vieram 10 contentores de vidro para Portugal. Exatamente, 10 contentores de vidro. E o que é que isso deu origem? Isso deu origem a eu criar a minha própria marca. Tive que arranjar produtores aqui em Portugal. Para criar. Falei com o meu cliente da Arábia Saudita do tema todo, que eles sabiam bem que eu comprava em Espanha. Falei-lhe, eu disse, eu não te vou conseguir entregar os campos em 45 dias como tinha prometido, vou-te entregar, vai-me demorar pelo menos mais 45 dias para eu meter a casa em ordem. E olha que esse tempo para tu montares uma demorou fábrica... 2 anos e meio, 2 meses e meio. 2 meses e meio. Ele começou a desconfiar tudo, ele veio cá a Portugal para me conhecer e para ver a fábrica, para ver onde é que íamos produzir, para ver as coisas, para lhe dar a confiança. E depois de ele ter estado aqui, tornámos bons amigos e tornou-se... A confiança no mundo dos negócios é tudo. Muito mais do que os recursos que tu falavas há pouco, não é? Pois, isso é outra coisa que eu aprendi na Índia, uma coisa, e concluí outra depois de começar a ter o meu negócio aqui a dar alguns frutos. Que foi, eu saí da Índia a dizer que nunca mais vou confiar em ninguém. Nunca mais vou confiar em ninguém. E deste porque o meu negócio precisar que confiassem em ti. Exatamente. E foi isso que alavancou tudo. Conseguiste criar então a fábrica, não foi aí que nasceu o nome Incortes Nós Paddle? Produzimos em outras fábricas, a fábrica não é nossa, mas produzimos em fábricas onde eles produzem exclusivamente para nós. Vocês. Mas sai sempre com a tua marca. Exatamente. Incortes Paddle. Exatamente, Incortes Paddle. Entregaste os campos na Arábia Saudita? Entreguei os campos na Arábia Saudita e durante um ano vendemos quase 50 campos. E deixa-me fazer-te uma pergunta que é: essas pessoas do Kuwait e da Arábia Saudita chegaram até ti porque? Por causa do website da Índia, do InPaddle, que era a primeira empresa. Quer dizer, foram à net, encontraram aquele da Índia que já nem existia, mas contactaram. O site estava lá, ainda hoje está aberto, ainda hoje recebemos contactos lá regulares. E foi da InPaddle que... Quer dizer, aquela experiência que não correu bem, no fundo foi o que abriu as portas para tudo o que vinha a seguir. Exatamente. E... Pá, viste, ainda hoje... O primeiro campo vendido para o Kuwait foi no ano de... Foi 2017. Não, 2020. 2020. Passaram pouco mais de 5 anos, estamos a falar aqui praticamente em junho de 2025, não é? Passaram 5 anos, mais coisa, menos coisa. Nesses 5 anos, quantos campos é que já vendeste?
Olha, eu perdi a conta. Mas okay? mais Nós ou não menos. contamos, mas acho que devemos estar próximo dos 300 e tal, 350 se calhar. Para que localizações? Nova Iorque, já falámos há bocado. Se não me engano, acho que já vendemos para 34 países. Eu lembro-me de uma vez de estar a trocar mensagens contigo e tu me estavas... Onde é que tu estavas? Estavas no Ghana, talvez? Estava. Estavas no Ghana, não é? No Ghana recentemente, sim. Portanto, estamos a falar Ghana... Países que já vendemos para Maldivas, Kuwait, Jordânia, Arábia Saudita, Bahrein, Nigéria, Angola, Cabo Verde, Aruba, na América, Costa Rica. Tu meteste campos de pádel em Aruba. Na Aruba, sim. O único clube na Aruba são 6 campos nossos. Contaram-me uma história, não sei se é verdade, de um jogador de futebol que estava nas Maldivas a jogar. Sim. É verdade? Queres-me contar essa? Pode-se contar essa história? Pode, sim. Conta-me lá. Pronto, é um jogador que viu... Porque nos campos de pádel fica sempre o logozinho assim num cantinho, logo, não é? Ele por acaso foi à net e viu, isto é uma marca portuguesa. É um jogador de futebol português, da seleção. Exatamente. Viu que isto é uma marca portuguesa e construiu um clube agora. Ligou-te? Sim. Não foi ele diretamente, foi o sócio dele que me ligou e fizemos um clube para ele com no norte, campos. não é? Exatamente. E o clube está fantástico. Esse clube já nos permitiu vender mais de 40, 50 campos, para teres uma ideia. Sim. Porque... Ouvi dizer que vais ter uns campos nos Açores. Sim. Sim. Já temos 2 no Pico. No Pico, okay. Né? Vais ter mais um na Graciosa. Vamos, sim. Está muito próximo. E temos um projeto espetacular na Terceira. Não sei, não ouvi dizer. Que estamos à espera. Estamos todos à espera, exatamente. Não é? Ainda não se pode falar muito nisso, mas o faz acontecer na Terceira, não é? Vamos lá ver. Vamos lá ver. Se tudo correr bem, mas sim, no Pico, coincidência, isto é outra história curiosa, no Pico foram 2 campos doados por um cliente meu do Kuwait. Espera aí, explica, conta-me lá. Isto para ter, nós, não sei como é que entramos, mas no Kuwait entramos também pela Porta Grande. Um dos nossos projetos foi feito na casa do homem mais rico do Kuwait. Outro projeto foi feito na casa do 3º homem mais rico do Kuwait. Pessoas que estão na Forbes da Arábia, etc. E uma desses clientes deve ter uns investimentos no Pico, adora Portugal, tem casas em Cascais, etc. E fez uma doação à Câmara, aos bombeiros do Pico, de 2 campos. O Toby. Espetacular. E tu foste lá montar os campos? Fomos lá montar os campos. Espetacular. Olha, o pádel eu vou-lhe chamar assim, mas no sentido positivo, é uma febre, não é? Toda a gente joga pádel, muita gente joga pádel. Porquê é que tu achas que isso acontece? O que é que o pádel tem e que tu viste há muitos anos que seria... O que é que tu viste? O pádel tem todas as características juntas que acho que quase nenhum desporto tem. Que é um desporto fácil de jogar, inclusive fácil de aprendizagem, dá para todas as idades e dá para todos os géneros, homens e mulheres facilmente jogarem entre eles, e tem a maior característica que faz ele crescer por todo lado, que é um desporto altamente viciante. E quando falamos das pessoas com capacidades financeiras muito altas a viciarem-se pelo desporto, eles fazem o que for preciso. Tanto que em Nova Iorque montámos agora em Manhattan 2 campos com uma cobertura, mesmo à frente da Queensbridge, numa plataforma, num jardim. E coincidentemente estávamos lá agora a instalar, muita gente do prédio a reclamar, isto era o nosso jardim, agora mete aqui um campo de pádel. Isto porque um dos donos adora pádel
E ligam-me quase até ao último dia, quando é que isso está pronto, quando é que eu posso ir jogar. Eu quero. Exatamente. E estou a perceber também que no teu negócio uma coisa levou à outra e outra levou à outra e as coisas foram acontecer. Sim, exatamente. Mas, Bavis, se tu pudesses agora olhar um bocadinho para trás e falares com o Bavis que vinha do avião da Índia, o que é que tu lhe dizias? Dizia, olha, tem calma, que isto, todo o trabalho feito não foi em vão, tudo o que tu aprendeste, ganhaste aqui grandes lições de como lidar com pessoas e em negócios, em termos de vou voltar outra vez, não podes confiar em tudo, mas tens que arranjar, mas a confiança é a base, não percas a confiança, ok? Algo que porque eu sempre acreditei muito nas pessoas e nas palavras, e que é mesmo, tem calma, que se for para acontecer, está destinado a acontecer. Vai dar certo. Exatamente. Espetáculo. Bavis, costumamos terminar aqui com umas perguntas. Sim. Vamos a elas, está Ok. bem? Resposta rápida, mas se quiseres explicar, está tudo bem. Um não que tu tenhas recebido e que te impulsionou a fazer em corte de espada? Um não que tenha recebido E que te deu assim ainda mais força? Foi literalmente o que me deu a maior força de fazer em corte de espada, foi eu ter uma encomenda e o fabricante não me dar resposta e eu ter que arranjar uma solução, sabendo que tenho aqui uma oportunidade única. E hoje sou extremamente agradecido, porque se ele não me tivesse dito não te vou entregar os campos agora, eu não criava em corte de espada, eu estaria dependente dele e provavelmente não crescia assim tanto, porque não tinha a minha própria marca e não tinha tanto controlo sobre o meu produto. É engraçado como é que as coisas acontecem e na hora a gente nem se apercebe. Exatamente. Mas elas estão-nos a empurrar muito para a frente. Foi um pesadelo, não dormir. Eu imagino que esse que no fundo hoje em dia é teu concorrente, esteja um bocadinho arrependido de não ter pago os 10 contentores. Acho que sim, acho que sim. Olha, assim, a pior moda no mundo do paddle que tu já viste? A pior moda? Pior moda, diria, acho que não há mais modas no paddle, não sei, não me está a vir nada à cabeça. Diria pior moda, diria as pessoas com muito dinheiro fazerem coisas malucas para terem um campo paddle, que muitas vezes para jogar uma vez por ano. Já viste assim é mais? Tem alguma que possas contar? Isto é um pouco confidencial, porque senão o cliente, porque eu fico satisfeito. O cliente ainda vai ver, não é? Eu não me importo de vender, mas ao final do dia, isto assim com outras histórias, é um cliente que fez um campo, mas tinha um campo a 50 metros dele, mas quis ter um campo em casa dele e teve que mover ali recursos mundos até e fundos chega, para isso acontecer. Okay. E pelo que eu sei ele joga 1-2 vezes por ano lá. Olha, assim tens algum quando tu tens uma conquista, seja ela qual for, como é que tu celebras? Tens assim algum pequeno luxo que tu dás a ti próprio? Ou? No início, para mim a maior celebração é a gratificação. Sem dúvida, de pensar, consegui. Infelizmente ou felizmente já chegámos a uma altura que já se tornou um pouco normal fechar projetos, mas nos primeiros 2 anos era mesmo gratificação e uma felicidade que falar mesmo entre nós, entre a minha família, que foi onde é que a gente estava e olha o que é que estamos a fazer hoje. E por curiosidade, o que é que os teus pais dizem? Os meus pais acho que são das pessoas mais orgulhosas do mundo neste momento, porque isto também há uma outra parte da história que foi o meu irmão estava a trabalhar, o meu irmão largou o emprego dele. Trabalha contigo hoje em dia. Ele começou comigo em tudo, largou o emprego dele com estes 12 campos vendidos. Bora, vamos começar daqui, temos já aqui, sabemos que pelo menos durante um ano isto dá para nos pagar 6 meses, temos aqui uns ordenados garantidos. Não temos que pôr dinheiro nenhum. Eu ouço-te a falar e vejo que o conceito de família é mesmo família, não é? Vocês riem juntos, sofrem juntos. E que importância é que tem também isso para alguém que quer fazer acontecer? Mas isto eu acho que também tem muito a ver com o meu passado, porque como o meu pai tinha um negócio todo em família, etc.,
sempre a importância da família foi muito grande. E quando houve a separação dos negócios, eu estou onde eu estou porque o meu pai deu-me um suporte. Então isso para mim é algo, é família, é o que o meu pai disse, o que é meu é teu, por isso. Então a partir do momento que eu tenho essas atitudes de alguém assim para mim, a minha mentalidade é isso. Sim, também, é para a família. Imagino que seja super inspirador, reconfortante, nem sei bem o adjetivo, teres alguém que tu sentes que acredita mesmo em ti. Sim. E mesmo depois de falhar, eu pedi desculpa, chorar e dizer, dar uma palmada nas costas, não te preocupes, vamos dar a volta. Isso é impagável. É mesmo dizer, olha, vamos dar a volta. E sem saber como. E sem fazer ideia, só para te reconfortar com as palavras. E nunca ninguém da minha família, os meus pais, a minha mulher, o meu irmão, nunca ninguém me atirou à cara nada. Foste isto, falhaste ali, fogo, não devias ter feito. Nunca. Isso para mim é impressionante, porque eu pensava, fogo. Eu atirava-me a mim, do género, fogo, falhaste nisto, vais fazer nem isto. precisavam de dizer que tu sentias. Exatamente, mas eu sentia que eles nunca sentiram isso. Fogo, super inspirador. Até porque repara que no teu maior, entre aspas, falhanço foi o que depois abriu as portas para tudo. Sem isso não se tinha conseguido chegar lá. Totalmente. E é o que eu digo, fiz um MBA muito caro. Foi um MBA. Emocionalmente também. Exatamente. Não é? Exatamente. E o que é que vem aí? O que é que falta a seguir? Então, eu sei que tu estás sempre porque também já visitei a tua fábrica e como disseste há bocadinho temos aí um projeto se calhar a nascer. Tu depois não é só os campos de pádel, também já tens depois os acessórios, os bancos. Sim, fazemos coberturas, também temos a nossa marca de coberturas, certo, etc. Mas o que é que vem a seguir? Agora o objetivo principal é garantir que isto resulte mesmo durante uns bons anos. E o que vem a seguir, estamos sempre a pensar em coisas novas, em fazer coisas diferentes, etc. Mas o meu falhanço foi tão forte que para mim ter uma coisa que eu sei que é estável já é um grande achievement neste momento. E ganhei um medo. Uma dimensão brutal. Não há outra palavra. Eu ganhei um medo muito grande de falhar. Muita gente pensa, quando falhas muito, perdes o medo de falhar, etc. Eu, como falhanço, eu sei bem o que passei e é algo que eu não desejo. Não queres repetir. Exatamente. Mas por isso, esse medo também te impulsiona para não parar, não desistir, continuar. Fazer, queres tanto fugir dali, não é? Que voltar para ali não é opção. E é isso. Eu, na altura, queria fazer tudo. Empresa de tecnologia, website, gerir clubes. E eu aprendi. Isso foi uma das lições. Quem quer fazer tudo, não faz nada. Naquilo que nós estamos a fazer e a fazer bem é onde a gente tem que se focar, e isto é palavras que qualquer pessoa de sucesso diz, e eu aprendi, eu nunca tinha percebido bem, um dos teus maiores skills tem que ser saber dizer não. E saber dizer não é muito difícil no início, mas quando aprendes a dizer não, torna-se tão fácil. E de que forma é que tu usas isso hoje em dia? Quando me começam a pedir coisas que eu sei que não vou fazer bem, vão-me pôr, como se diz, no lodo, coisas que se calhar nem vão ser lucrativas para mim, vou fazer só para agradar as pessoas, não, já nem me meto nisso. É mesmo para cortar logo do início. Fogo, espetacular, vá bicho, olha, eu acho que já esgotámos o tempo todo, mas que se lixe, foi espetacular mesmo. Obrigado, André. Super mesmo. Inspirador, obrigado pela oportunidade e vamos a isso. Obrigado, amigo.